Boa noite, meus colegas médicos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa série A InfectoPed e os antibióticos. Então, se você atende criança no consultório, no pronto-socorro, numa enfermaria, numa UTI ou até mesmo numa unidade básica de saúde, então essa aula ela foi feita para você, tá? E hoje eu quero conversar sobre um ponto que, sinceramente, pesa muito na nossa prática e pesa muito mais do que muita gente admite. Então, hoje, o nosso tema na nossa aula é o que realmente separa o médico inseguro do médico seguro quando o assunto é prescrição de antibióticos em pediatria, tá? E eu quero começar dizendo aqui uma coisa muito importante. O médico seguro, ele não é necessariamente aquele que decorou mais antibióticos ou até mesmo aquele que é especialista. Muitas vezes é aquele que aprendeu a pensar melhor antes de chegar a hora lá e fazer a prescrição, tá? Essa frase ela resume muito o que eu quero construir hoje aqui com vocês. E por quê? Na prática, muitos médicos, eles sabem medicina, a gente estuda, a gente atende bem, a gente tem a nossa responsabilidade, mas a gente trava aquela hora de decidir o antibiótico para a criança, tá? E essa trava, ela aparece de várias formas. Às vezes, a gente tem medo de não estar tratando uma bactéria importante. Às vezes, a gente tem medo de estar tratando demais. Às vezes, é uma dificuldade de você sustentar a sua conduta, de orientar a observação daquela criança. Às vezes, é pressão da família, tá? Quem trabalha em pronto-socorro sabe que isso é muito importante. A família está o tempo todo pressionando a gente e, infelizmente, pressionando para que a gente prescreva o antibiótico. E, às vezes, é a sensação de que tudo está muito confuso, tá? E no final fica aquela sensação de que você não está seguro, né? De que existe uma insegurança clínica que acaba desgastando muito o profissional, tá? E para quem está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou Ilane Oliveira, eu sou médica infectologista pediátrica e mestre em pediatria pela Unifesp, e o meu trabalho aqui é ensinar vocês, colegas médicos, que atendem crianças nos diversos cenários, a dominar a prescrição de antibióticos, mesmo que você não seja especialista. E por que isso, né? Com isso, né, esse médico ele vai desenvolver mais segurança, mais clareza e o mais importante, mais critério na tomada de decisão antibiótica, tá? Então, na aula de hoje, eu quero te mostrar a diferença entre um médico inseguro e um médico seguro. E que isso, gente, isso é muito importante, isso não está só no título, tá? Isso também não está no tempo de formado. Por quê? É normal a gente lidar com pessoas mais velhas e essas pessoas, elas acreditam que por estar mais tempo no campo, né, no campo de batalha, elas acreditam que elas já sabem de tudo, mas isso não é verdade, tá? E também, não apenas saber o nome do medicamento, o nome do antibiótico. Saber o nome por saber, e isso não faz de você um médico mais seguro, tá bom? Essa diferenciação, né, entre o inseguro e o seguro, ela está exatamente no raciocínio que seja organizado, tá? E aqui eu queria pedir uma coisa para você que está aqui me assistindo. Me conta aqui no chat. O que é que mais pesa para você hoje quando você pensa em antibiótico na pediatria? Eu vou até deixar essa caixinha também de perguntas no meu Instagram nesse fim de semana, para eu saber um pouquinho mais de vocês. É um medo de errar? É o medo de não estar tratando?
É a dificuldade que você tem de decidir quando precisa apenas observar e quando já precisa de fato prescrever o antibiótico? É aquela pressão dos pais, né, dos familiares? Ou é realmente uma confusão? Gente, essa confusão, ela não é incomum. Eu sempre costumo dizer assim, que na faculdade, na disciplina de farmacologia, a gente se depara com uma lista de antibióticos que a gente não consegue nem lembrar do nome e que, quando a gente termina a faculdade, a gente precisa saber diagnosticar, precisa saber como tratar e o que tratar, mas a gente nem lembra o nome do antibiótico, tá? Então, essa confusão, ela é comum. E não tenha vergonha de dizer que existe essa confusão, tá bom? Você não vai ser menos médico por isso. E hoje, até o final dessa aula, eu quero mostrar para você que está aqui me assistindo que a segurança na prescrição de antibióticos na pediatria, ela não é um dom, tá? Ela não é um privilégio que está reservado a poucas pessoas, não. Essa segurança é alguma coisa que de fato pode ser construída, tá? Em qualquer tempo que você esteja na sua carreira. Seja você um recém-formado, seja você uma pessoa formada há praticamente 10 anos, como é o meu caso, ou até mesmo pessoas que já estão formadas há 20, 30 anos, tá bom? Sempre é um momento de construir essa segurança. E essa segurança, ela começa quando nós, médicos, a gente tenta parar de compensar a insegurança com o antibiótico. E aí, o correto é que a gente compense com raciocínio clínico mais organizado, tá bom? Então, muita gente acredita que o médico que é seguro é aquele que nunca hesita, que nunca tem dúvida, que sempre sabe na hora qual medicamento que você vai prescrever e de preferência é especialista. Gente, a prática, ela não funciona assim, tá? O especialista, ele não costuma ser mais seguro porque ele nunca tem dúvida. Não, pelo contrário. Ele tende a ser mais seguro porque ele aprendeu como que ele consegue organizar melhor aquela dúvida para que ele consiga responder aquela dúvida, tá? E isso muda tudo na prática clínica. Por quê? Porque quando o médico ele acha que a segurança ela vem só do título, ele já começa com uma desvantagem, tá? Ele pensa, poxa, mas eu não sou infectopediatra, nossa, mas eu não fiz uma especialização, caramba, talvez eu realmente nunca vá me sentir seguro. Não, eu quero quebrar logo essa crença, logo agora no início da nossa aula. A segurança na prescrição de antibióticos em pediatria não é um dom, não é um talento que nasceu com a gente, não é exclusividade de quem fez uma residência médica ou de quem fez uma especialização. A segurança, gente, ela é construída, tá? E ela pode ser construída para qualquer médico, tá bom? E aí, essa segurança, ela é construída quando o médico ele consegue melhorar alguns pilares específicos na sua tomada de decisão. Então, eu quero deixar logo no início uma frase muito importante para você. O antibiótico, ele não pode ser a muleta da incerteza clínica, tá? Então, assim, resumindo, quando eu estou em dúvida, eu prescrevo antibiótico, tá? Por favor, não façam isso. E por quê? Muitas vezes, o que parece uma decisão terapêutica, infelizmente, no fundo, é uma tentativa de aliviar a tensão. Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho visto muitas situações assim, tá? E isso não é a mesma coisa de uma prescrição segura, tá bom? Então, se eu tivesse assim, poxa, resume a sua aula de hoje em uma ideia, eu acho que seria mais ou menos esse aqui. O que separa
o médico inseguro do médico seguro naquela hora de prescrever antibióticos na pediatria não é o conhecimento farmacológico, tá? É a capacidade que você, colega médico, tem de organizar melhor 5 pilares. Eu vou trazer hoje para vocês 5 pilares para a gente discutir um pouquinho melhor sobre isso, tá? Então, o primeiro pilar eu chamo de definição sindrômica. O segundo pilar, a leitura do foco infeccioso. O terceiro pilar, a estimativa de uma probabilidade bacteriana. O quarto, uma avaliação de risco e contexto daquela criança. E o quinto, a sustentação da sua conduta. Esse é importantíssimo. E todos os dias, na nossa prática clínica, esses 5 pilares aparecem, tá? E é exatamente isso que eu quero trabalhar com vocês hoje. Mas vamos deixar de conversa e vamos logo para o nosso primeiro pilar. O médico inseguro, ele trata sintomas isolados. O médico seguro, ele organiza esses sintomas numa síndrome, tá? Então, assim, a diferença entre esses dois médicos é: o inseguro, ele reage aos sintomas, mas o seguro, ele raciocina para organizar em uma síndrome. Isso pode até parecer simples para muitos de vocês que estão aqui, mas isso faz uma diferença enorme, tá? Eu vou dar um exemplo. A criança chega para você apresentando febre, tosse, coriza, secreção, tem um quadro de dor. E aí, quando o médico ele não organiza isso dentro de uma síndrome clínica, ele começa a decidir, né, a conduta dele em cima de pedaços do caso. E quando essa decisão, essa conduta nasce de pedaços, essa conduta ela fica muito mais vulnerável. Então, o que o médico inseguro costuma fazer? Que a gente conversou sobre isso na semana passada. Quem não viu, dá uma olhada na aula da semana anterior. Vê uma secreção amarelada ou esverdeada, pensou em bactéria? Não. Vê uma febre mais arrastada, pensou em antibiótico? Não. Vê uma garganta mais feinha? Ah, estreptococo? Não. Vê um tímpano hiperemiado? É otite? Também não, gente. E aí, qual a diferença de raciocínio do médico inseguro para o seguro nesse caso? O médico seguro ele vai pensar qual que é a síndrome que está predominando aqui. É uma síndrome respiratória alta ou é respiratória baixa? É alguma síndrome otológica ou é faringotonsilar? É um quadro urinário? É um quadro cutâneo? É uma febre sem foco? Porque isso também é importante na pediatria. Então, quando você não define a síndrome, essa discussão etiológica, ela acaba ficando mais frouxa, tá? E quando essa etiologia fica frouxa, se por acaso o antibiótico entrar, ele vai entrar muito cedo, tá? Então, eu quero que vocês guardem essa frase junto comigo. Quem não define a síndrome tende a tratar sinais soltos. E quando você define a síndrome, você começa a raciocinar com muito mais precisão, tá? Eu vou dar um exemplo. Febre, né? Criança com febre, com coriza, com tosse e uma secreção nasal espessa. Tá. Se você começa a organizar isso como uma síndrome respiratória alta, inespecífica, e começa a reagir ao aspecto da secreção unicamente, a chance de você errar vai aumentar muito, tá? Então, a primeira grande marca de um médico seguro é essa. Ele não começa pela droga, ele não foca em sintomas isolados, mas ele começa pela síndrome. Tá bom? Entenderam essa parte? E aí, quando essa síndrome ela não está bem organizada, acontece uma coisa também que é muito comum. O médico, ele pode, né, supervalorizar
qualquer pista que apareça no meio do caminho dele. Então, isso aparece muito no médico que está inseguro. O médico seguro, o que ele vai fazer? Ele vai pesquisar um foco que seja consistente com aquela criança. Então, o nosso segundo pilar é a leitura do foco. Como assim, né? Nem todo achado que está alterado merece o status de foco infeccioso de fato, tá? E essa é uma diferença muito grande entre a insegurança e a segurança. Gente, eu queria pedir desculpa se vocês estiverem ouvindo um barulho, é porque tá ventando bastante aqui hoje, e aí a minha janela faz esse barulho, tá? Voltando. O médico inseguro, ele costuma se agarrar a qualquer detalhe que dê a ele uma sensação de que vai explicar aquele quadro, tá? Como eu falei anteriormente, uma secreção purulenta, um tímpano que está hiperemiado, uma orofaringe que está só vermelha, uma febre que já está durando há mais tempo, ou, lembra da semana passada, o relato subjetivo de piora por parte dos familiares. Só que, quando você é um profissional seguro, você já sabe que essas pistas soltas não é de forma nenhuma, obrigatoriamente, um foco clínico consistente, tá? Então, o que o médico seguro ele busca? Ele busca uma coerência entre a história clínica e o exame físico daquela criança. Ele busca, acima de tudo, uma localização que seja plausível, tá? Ele busca também uma integração entre os achados, certo? Isso é muito importante. E, obviamente, ele busca uma consistência clínica, tá? Porque o raciocínio dele, ele precisa ser consistente. Por quê? Uma coisa é você ter alguma coisa alterada, mas outra coisa é quando aquilo realmente sustenta uma hipótese diagnóstica que é muito forte. Então, o que vocês precisam sair daqui sabendo? Nem todo achado alterado merece o peso de um foco infeccioso, tá bom? Então, por exemplo, vem uma criança que está com uma membrana timpânica mais hiperemiada e essa criança, ela está chorando bastante, mas no exame físico ela não tem abaulamento de membrana timpânica e não existe uma correlação clara com a clínica que ela está apresentando, tá? Então, eu não posso dizer que essa criança está com uma otite média aguda, tá bom? E aí, se essa criança chega no pronto-socorro diante de um médico que se sente inseguro, esse médico ele vai pegar aquela informaçãozinha da membrana timpânica hiperemiada e pode prescrever um antibiótico de cara, tá? O médico seguro, ele lida melhor com aquelas situações em que o foco infeccioso ainda não está tão claro. E essa tolerância, né, você não ter esse foco tão definido e você ter isso mais organizado no seu raciocínio, isso faz toda a diferença, tá? Por quê? Porque você não vai simplesmente prescrever um antibiótico para uma coisa que você não sabe. E eu tô até pensando em, na próxima semana, a gente falar um pouco sobre quais são as consequências de prescrever um antibiótico ou que tá errado ou que é desnecessário. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas para a gente decidir o tema da próxima semana. E aí, agora, no terceiro pilar, vem um que também é muito importante, porque aqui tem uma dor que é muito silenciosa de muitos médicos, que é a dificuldade que a gente tem de decidir quando a gente não tem certeza absoluta. Então, esse terceiro pilar, eu dei o nome de probabilidade bacteriana, tá? Muitos médicos sofrem porque eles querem ter uma certeza, tá? A gente foi ensinado a isso, né? A gente quer dar o diagnóstico. Mas, algumas vezes, a prática clínica, ela simplesmente não entrega essa certeza, tá? Muitos médicos também, eles querem vamos dizer assim, uma confirmação emocional de que aquilo é uma bactéria, tá?
ou de que não é uma bactéria, né? Mas, infelizmente, na nossa vida real, isso não funciona assim, né? O que vai diferenciar um médico seguro é que ele, com aquela construção de raciocínio clínico mais lógico, ele vai saber, sim, qual a probabilidade daquele quadro ser bacteriano. Então, ele vai entender que decidir sobre o antibiótico não exige uma certeza absoluta, tá? Exige o quê? Uma boa leitura de plausibilidade, de que aquele quadro realmente é bacteriano. E aí, o médico inseguro, o que é que ele costuma pensar? Poxa, mas e se eu estiver deixando passar alguma coisa? Mas e se isso evoluir mal? E se eu não tratar agora e essa criança piorar? Tá. Qual a diferença para um pensamento de um médico seguro? O médico que está mais seguro, ele vai pensar, calma, esse quadro, nesse contexto, com esses achados clínicos, aumenta de forma assim relevante a chance de uma etiologia bacteriana ou não. Essa probabilidade, ela é suficiente para que eu mude a minha conduta, ou seja, para que eu pense em prescrever o antibiótico? E quando eu for prescrever o antibiótico, existe de fato um benefício que sustenta essa minha decisão? Vocês conseguiram perceber a diferença? Aquele médico inseguro, ele está tentando simplesmente fugir do medo. Mas o médico seguro, ele está organizando a probabilidade daquele quadro ser bacteriano. E isso muda absolutamente tudo, tá? Então, gente, uma coisa que é importante. A segurança clínica, ela, de modo algum, exige uma certeza absoluta, tá? Mas o que ela exige? Uma boa leitura de probabilidade. E o que é que costuma distorcer essa probabilidade? E isso é muito importante. O medo do profissional, a pressão que esse profissional está sentindo, a experiência que ele teve de um caso anterior e que infelizmente teve um desfecho ruim, a presença de achados que são inespecíficos. Gente, o cansaço, o profissional, eu sei, a gente trabalha muito, a nossa carga horária, ela é exaustiva. E tem alguns momentos que a gente vai para o plantão e a gente já está cansado. Então, isso pode mudar o nosso raciocínio. Um plantão que está muito corrido e até mesmo uma tensão que você, por algum motivo, gerou com os familiares daquela criança. Então, muitas vezes, a probabilidade real do caso, ela nem é tão alta. Mas a percepção subjetiva do médico faz parecer que é. E aí esse médico acaba prescrevendo antibiótico, tá? Então, o médico que ele é seguro, ele não só pergunta, é bactéria ou não é? O que ele vai pensar? Tá, eu estou aqui diante de um quadro. O quanto que esse quadro realmente aumenta a probabilidade etiológica bacteriana clinicamente? Tá? Essa pergunta, ela aumenta e muito o nível da nossa decisão. Mas aí, a decisão, ela não depende só de síndrome, nem só de foco e nem só da probabilidade. Tem um quarto pilar que muda totalmente o limiar da sua conduta. E que pilar é esse? É a avaliação de risco e o contexto daquela criança, tá? E aqui, como que a gente consegue diferenciar, né? O médico inseguro, muitas vezes, ele reage ao medo, tá? Assim, meio que de forma difusa, vamos dizer assim. O médico seguro, ele incorpora aquele risco, mas de uma forma organizada. Vou explicar melhor o que isso quer dizer. Que ele não decide olhando apenas para a hipótese diagnóstica. Ele olha também para outros fatores. A idade, o estado geral daquela criança, a presença ou não de toxemia, se aquela criança tem ou não alguma comorbidade,
se existe alguma vulnerabilidade, se isso, gente, isso é muito importante, muito importante. Se aquela criança tem possibilidade de seguimento, tá? Isso muitas vezes muda a conduta. Se houve uma progressão do quadro clínico daquela criança e também se ela tem chance de ser reavaliada, tá? Por quê? Às vezes, o que muda a decisão não é apenas a etiologia provável, mas é o contexto clínico em que ela está acontecendo. Então, eu gosto muito de pensar o seguinte, quando eu vou decidir se eu vou prescrever um antibiótico, essa decisão ela não depende unicamente do diagnóstico, mas ela depende também do custo de errar naquele contexto, tá? Isso é muito importante. Vamos, por exemplo, eu tenho 2 crianças e elas podem ter os quadros clínicos que são bem semelhantes, mas uma delas pode estar em um contexto que exige um limiar diferente de intervenção. Vou dar um exemplo para você. No meu dia a dia, eu lido bastante com crianças que são expostas a sífilis, né, ou que têm sífilis congênita. E até mesmo no protocolo do Ministério da Saúde, ele deixa isso bem claro. Se você tem uma criança que tem risco, né, de exposição a sífilis, e que você não confia que essa criança vai ter um segmento ambulatorial, é melhor que lá na maternidade, no nascimento dela, você já garanta uma dose de bezetacil, tá? Então, assim, não necessariamente essa criança ela iria tomar a bezetacil, mas unicamente pelo fato de você não garantir que ela vai ter um segmento, você faz a bezetacil, tá? E voltando, né, porque eu estava falando, o médico seguro, ele não trata unicamente a hipótese. Ele trata a hipótese, claro, mas ele considera todo o contexto, tá? E agora, eu quero entrar num pilar que, na minha opinião, ele pesa demais na vida real. Por quê? Muitas vezes o médico, ele até percebe, ele até entende qual que seria a melhor conduta. Mas, infelizmente, ele, às vezes, não consegue sustentar essa conduta até o final. Então, o 5º pilar é a sustentação da sua conduta, tá? Esse ponto, ele é realmente muito importante. Por quê? Porque, na prática, além de tudo que a gente já faz, não basta só decidir. Você precisa decidir a sua conduta e você sustentar a sua decisão, tá? E muitos médicos, eu já vivenciei isso por muitas vezes, muitos médicos eles sentem que o antibiótico não seria a melhor conduta naquele caso, mas eles não conseguem segurar essa decisão. Por quê? Porque entra em cena o que eu já falei anteriormente, a pressão dos pais, o medo que o profissional tem de parecer que é omisso, tá? Isso é muito importante. Outra coisa que é fundamental, a insegurança na comunicação do profissional com os familiares, tá? Outra coisa, o medo que o profissional tem dessa criança voltar de forma precoce e, infelizmente, aquela vontade de acabar logo com a atenção da consulta. Então, é mais fácil você prescrever um antibiótico e tchau. E aí vem o que da questão. E esse antibiótico, ele entrou para resolver o quê? Tá? Muitas vezes, não é o problema biológico, infeccioso daquela criança, mas é o desconforto emocional que o médico tem. E isso é muito real. Eu não sei se vocês já passaram por essas situações, mas eu já vi muito isso acontecendo, tá? Então, por isso que eu quero deixar uma mensagem bem importante. Prescrever para aliviar a tensão da consulta ou até mesmo a sua própria tensão não é o mesmo do que prescrever quando você tem uma indicação sólida, tá? E o médico seguro, ele faz isso de forma diferente. O que ele consegue fazer? Ele consegue acolher a preocupação daquela família, tá? Porque, afinal de contas, existe uma criança que está doente, então a família está preocupada. O médico, ele consegue explicar
a leitura clínica que ele fez daquela criança, ele consegue claramente justificar o motivo da observação e ele consegue, importantíssimo, orientar sinais de alarme, tá? Porque na hora que você orienta sinais de alarme, você já combina quando que precisa daquela criança ser reavaliada, tá? E, obviamente, sustentar uma conduta que você não está prescrevendo um antibiótico unicamente como uma ferramenta de convencimento, tá? E isso eu queria também deixar bem claro para vocês. Gente, a comunicação, ela também faz parte de uma prescrição segura, tá bom? Não é só saber o nome do remédio, não é só saber o espectro, mas é também saber se comunicar, tá? Uma coisa que eu acho também fundamental. A autoridade clínica do médico não é passar antibiótico. É você conseguir explicar aos pais por que você decidiu passar o antibiótico ou, talvez mais importante, por que você decidiu não passar o antibiótico, tá? Então, isso é importantíssimo. Então, resumindo aqui os nossos 5 pilares. O médico inseguro. O que esse médico costuma fazer? Ele reage a sinais e sintomas isolados. Ele busca um foco onde não existe. Ele quer ter certeza absoluta antes de decidir o que fazer. Ele mistura um risco real com o medo dele. E ele usa antibiótico para aliviar a própria tensão ou a tensão dos pais, tá? E, gente, isso é muito importante. Isso, de forma alguma, significa falta de inteligência, tá? Não estou aqui, pelo amor de Deus, para julgar ninguém. Isso não significa falta de cuidado. Na maioria das vezes, o que isso significa? Significa apenas que esse profissional, ele precisa, sim, de um método mais organizado para que ele domine a prescrição do antibiótico, tá bom? Em contrapartida, o médico seguro, o que ele faz? Ele organiza a síndrome antes de pensar no medicamento. Ele define o foco, ele raciocina em relação à probabilidade, ele incorpora o risco com mais clareza e ele sustenta a sua conduta. E ele faz isso de forma mais calma e com critério, tá? Então, tem uma coisa assim que é muito comum, né, na nossa profissão, que muita gente acha que a gente não tem dúvida. E eu quero dizer que a segurança, ela não é ausência de dúvida. A gente precisa ter dúvida, porque é isso que faz a gente estudar mais, buscar mais informação, na tentativa de ajudar mais o nosso paciente. Então, a segurança, ela significa ter uma estrutura para você decidir, mesmo quando você tem dúvida. Olha só que curioso, tá? Eu quero que vocês parem um pouquinho e pensem sobre essa frase. Eu vou trazer aqui 2 casos bem rápidos. Uma criança que tem febre, tosse, coriza, uma secreção espessa e um exame que não tem um foco, né, definido. O médico inseguro, o que ele vai pensar? Poxa, essa secreção tá feia, é melhor a gente cobrir. Ponto. Prescreve antibiótico. Enquanto isso, o médico seguro, qual é a síndrome? Onde está o foco? Quanto esse quadro clínico realmente tem probabilidade de ser bacteriano? E o antibiótico, ele tem benefício aqui nessa situação? Tá? Segundo caso, uma criança que tem um quadro mais localizado, que tem uma coerência maior entre a história clínica, o exame físico e a evolução dela. O médico inseguro, ele ainda precisa de uma confirmação emocional antes de agir. O médico seguro, ele vai perceber que aqui o raciocínio está muito mais sustentado e a decisão para ele fica muito mais clara, tá? Então, a segurança não é mágica, é uma estrutura mental, tá bom? Então, eu quero deixar aqui hoje para vocês um exercício super simples para que você utilize no seu próximo atendimento, tá? Na próxima vez que você estiver trabalhando e você for pensar em prescrever um antibiótico para uma criança,
Para, pensa e faz 5 perguntinhas. Eu defini a síndrome? Eu realmente tenho um foco consistente? A probabilidade bacteriana, ela existe de forma plausível? Existe um risco ou um contexto que muda a minha conduta? E eu estou prescrevendo porque tem benefício clínico ou só porque eu estou desconfortável com a minha decisão? Fica aí com essa informação, tá? Essas 5 perguntas, elas sozinhas, elas já mudam demais a qualidade da sua decisão, tá? Então, gente, a gente já passou aqui, já faz 35 minutos que a gente tá aqui. Então, para a gente fechar, eu quero deixar uma ideia muito importante. O que faz com que a gente separe um médico inseguro de um médico seguro, quando o assunto é prescrição de antibióticos em crianças, não é só a experiência, não é só o título e não é só a memória da droga. É a qualidade do raciocínio que aquele médico tem antes de fazer a receita e carimbar, tá? Então, quando você, meu colega, melhora a definição sindrômica, a leitura do foco, a leitura da probabilidade de uma etiologia bacteriana, a integração do risco e sustenta a sua conduta, eu te garanto que você vai se sentir muito mais seguro, tá? E não é porque a pediatria ficou fácil, não é porque a infecto ficou fácil, não. É porque você organizou mais o seu raciocínio, tá? E eu posso te dizer uma coisa. Essa organização de raciocínio, ela é treinável, tá? Então, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Se essa aula fez sentido para você, eu quero que você deixe um comentário aqui com o que você aprendeu mais nessa aula de hoje, algum tema que você queira que eu traga na próxima semana, porque sim, teremos aula na próxima semana, tá? Eu tô até pensando da gente fazer mais aulas, mas para quem ainda não me segue, segue lá no meu Instagram, @doutoraIlanePed, tudo junto, porque lá eu sempre trago os dias das nossas lives, tá? E acho que é isso. Eu espero que, se você não conseguiu estar presente aqui hoje ou não conseguiu ficar até o final, você volte aqui no canal e assista de novo a aula, tá? Porque é um assunto muito importante, tá bom? Então é isso. Quero agradecer a todos que estiveram aqui e, na verdade, parabenizar, porque mostra que você está querendo ser um médico seguro quando você for prescrever antibiótico para uma criança. E eu espero encontrá-los na próxima semana, tá bom? Um bom final de semana a todos e até a próxima sexta.